Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui para falar sobre intestino. Você sabia que o intestino é considerado o segundo cérebro? Qual a importância dele no nosso organismo? Fique até o final desse vídeo para você entender e saber as dicas poderosas de potencializar a normalizar o seu intestino. Eu sou Larissa Gonçalves, sou médica e vamos conversar sobre o intestino, o segundo cérebro. Então, estudos recentes consideram o intestino como o segundo cérebro. Você sabia por quê? O nosso alimento ele chega até a boca, ele passa pelo esôfago, vai no estômago, aonde tem uma série de substâncias, inclusive o ácido clorídrico, que é jogado pelas células estomacais para haver a digestão dos alimentos, e eles vão ser degradados para começar a ser absorvidos na passagem do intestino delgado. O intestino ele serve para absorver os nutrientes, para produzir neurotransmissores como a serotonina, o GABA e outros neurotransmissores. A dopamina tem uma porção também que é formada lá no intestino. Então as células intestinais, elas são poderosas. Elas alteram até mesmo o nosso humor. O intestino, ele regula toda a alimentação. O trânsito intestinal tem que fluir, não pode estar impactado, senão vai alterar as vilosidades e a permeabilidade da membrana dos enterócitos e vai causar diversos problemas de saúde. Até mesmo rinites, artrites pode ser causada pelo má funcionamento intestinal. É muito importante você saber disso. Como cuidar do seu intestino? Nós temos que evitar alguns tipos de alimento porque fazem dano na flora intestinal. No nosso intestino tem várias bactérias boas e ruins. Todas elas interferem no funcionamento do nosso organismo. Você já imaginou se você está irritado, está com espinhas, a pele está feia? Isso pode ser um sinal que seu intestino não está funcionando normalmente. Então nós temos que atentar para a alimentação. Voltando aqui, lembrando que a nossa alimentação é poderosa para fazer com que o nosso organismo funcione de uma forma adequada, para que a nossa pele fique mais brilhosa, mais viçosa. Também depende de uma boa alimentação e também de um bom funcionamento intestinal. O intestino, ele é o segundo cérebro e influencia muito no seu humor. Quando você tem um episódio de diarreia ou está constipado, você vai ter toda uma alteração nessa flora intestinal. Então, por exemplo, quando o paciente está constipado, não faz cocô, está trancado, ele vai ter uma sensação de distensão abdominal, vai ter gases lá dentro, vai liberar toxinas que vão alterar a permeabilidade celular e vai alterar as vilosidades. E muitas vezes a falta de água faz com que haja ressecamento intestinal, fazendo com que o cocô fique duro, ressequido, com dificuldade de sair. Então é muito importante você lembrar o que você come e o que você toma, porque a água e o tipo de alimentação também pode influenciar no seu intestino e com esse trânsito intestinal impactado, com certeza vai influenciar no seu humor e na sua saúde como um todo. As nossas células intestinais, elas são os enterócitos, elas têm vilosidades e tem intracelular, entre uma e outra, existem umas junções, uns gap, que unem as células para que haja um bom funcionamento. E as bactérias benéficas que estão lá dentro da colônia intestinal. Então, tudo isso tem que estar funcionando para que o intestino seja regulado. Quando há uma perda das vilosidades
ou uma separação dessa junção, há um aumento, uma hiperpermeabilidade celular. Os nutrientes que a gente come, eles, em vez de ser diluídos e absorvidos em uma parte excretada pelas fezes, eles podem ser absorvidos na nossa corrente circulatória. E quando um macronutriente entra para a corrente circulatória, ele é detectado como do nosso corpo como as células de defesa percebem que esse macronutriente entrou, consideram ele um invasor, porque ele não deveria estar ali, e por uma perda da permeabilidade da membrana celular do enterócito, ele acaba entrando na corrente circulatória, ativa todo um sistema de defesa do organismo. É como se um exército fosse ativado dentro do nosso intestino e da nossa corrente circulatória, e aí vai produzir umas células de defesa que provocam que o organismo começa a agredir o próprio organismo, considerando que aquele corpo estranho que entrou na corrente circulatória é um corpo estranho, que não deveria estar ali, e ativa todo um processo de imunidade. Então faz com que entre um processo de inflamação, um processo de inflamação no organismo. O processo de inflamação é quando os leucócitos, os basófilos, os neutrófilos, as nossas defesas, as nossas células de defesa vão atacar o próprio organismo. E aí nós vamos ter as rinites, as ites das mucosas, tá? Então, muito cuidado. Lembrando para vocês saber que o bom funcionamento do intestino é fundamental para uma excelente saúde. Lembre-se de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo para impulsionar esse vídeo para que mais pessoas possam ter informações sobre saúde, que é muito importante. Pessoal, a saúde intestinal, ela interfere no todo o equilíbrio do organismo, interfere no nosso humor, interfere nos processos inflamatórios. E aí pessoas que têm já uma idade mais avançada, acima de 60, 70 anos, que já tem uma dificuldade, um metabolismo mais lento, as enzimas digestivas já não estão tão efetivas, então elas têm um problema maior intestinal. E com isso vai acarretar vários problemas até a ativação da sua imunidade e aumento dos processos inflamatórios como um todo. Então é muito importante você lembrar que precisa tomar água, comer alimentos saudáveis, alimentar-se de pré-bióticos, tá? Que são as fibras, os probióticos, tomar bastante iogurte, os lactáceos, tá? Para poder colocar as bactérias, os lactobacilos, que vão ajudar na flora intestinal. Então, tudo isso vai influenciar no seu organismo como um todo. Ter bom humor, ter uma excelente saúde, depende muito do seu intestino. E o intestino é chamado de segundo cérebro, porque tem os neurônios, tem células lá intestinais que produzem serotonina, dopamina, GABA, é produzido a partir do intestino. O intestino, ele faz uma leitura do nosso organismo e passa a nível cerebral para que haja uma regulamentação dessas substâncias. Então é muito importante você ter um equilíbrio intestinal, um bom funcionamento intestinal, para que sua saúde esteja em dia. Lembre-se, com o passar da idade, o funcionamento das enzimas digestivas e todo o organismo, ele vai do sistema digestório, vai diminuindo. Então, nessa faixa etária, é muito importante colocar na sua dieta pré-bióticos e probióticos, que são os lactobacilos, se alimentar de frutas, de fibras solúveis e insolúveis, evitar o trigo e evitar alimentos ultraprocessados. E até o próximo vídeo.